paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as Testemunhas de Jeová, que é uma seita. E o conceito de seita é um grupo fechado de cunho radical que não se comunica com os demais. Esse grupo ele não se comunica, é fechado, é radical e exclusivista, assim como muitas outras denominações também podem ser chamadas e consideradas de seitas. O fundador das Testemunhas de Jeová foi um homem chamado Charles Taze Russell, que nasceu em 1852, foi da Igreja Presbiteriana de João Calvino, saiu da Presbiteriana e foi para a Igreja Congregacional de Roberto Brown. Daí saiu e foi para o Adventismo do Sétimo Dia. Em 1872 ele funda o seu próprio movimento e falece em 1916 com 64 anos. Os erros do fundador. Ele fez uma previsão de que Jesus voltaria em 1874, que não aconteceu. Refaz os cálculos e diz que voltaria em 1914. Então surge a Primeira Guerra Mundial, que levou a sua previsão por água abaixo. Nós podemos refutar, irmãos, lendo aqui Mateus 24:36, que está escrito: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É real, é verdade o que Jesus disse quando ele estava na terra, ele não sabia. Hoje, logicamente, ele sabe, porque lhe foi dado todo o poder no céu e na terra, e ele é Deus em toda a sua glória, em toda a sua onisciência, onipotência e onipresença. Em Atos 1:7, Jesus também responde aos discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, ninguém pode fazer previsão, cálculo para a volta de Jesus. Isso é até ignorância, brincadeira, não é? E cometeram também outros erros. A partir de 1930, ensinavam que Jesus não foi crucificado, mas cravado. Podemos também refutar, lendo João 20:25. Está escrito assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu. Quem? Tomé, o Dídimo. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Eles dizem que Jesus foi cravado no patíbulo, instrumento de execução utilizado nos tempos da lei, no Antigo Testamento, citado até mesmo no Pentateuco. Mas pelo contrário, aqui já esse instrumento de execução já foi aprimorado pelos romanos, e ele era composto de duas partes, uma chamada imissa e outra patíbulo. E estas partes unidas se transformariam numa cruz, num instrumento de execução, e esta cruz era chamada de imissa, ou cruz latina, ou pax romana. Então aqui os cravos deixa claro, no plural, que Jesus foi crucificado e não cravado, porque se fosse cravado, bastava um cravo para que ele fosse preso no patíbulo, e somente um cravo era necessário, não tinha necessidade de dois. E aqui fala dos cravos, deixa muito claro que ele abriu os braços para ser crucificado numa cruz imissa, que era já um instrumento aprimorado pelos romanos para a crucifixão. Se bem que nós podemos ver que a crucifixão já se fala desde o tempo dos babilônios. Eles erraram em dizer também que o nome de Deus é Jeová, inclusive nós já falamos sobre isso aqui. A refutação é que esse nome é um nome criado pelos homens. Deus tem nomes genéricos e específicos. Genéricos como El Elyon, Elohim, Eloá, no singular, também usado por outras divindades. O que diferencia era o Deus, ou melhor, o D maiúsculo para Deus verdadeiro e D minúsculo para o falso Deus. Específicos, podemos citar aqui o El Shaddai, Todo-Poderoso, Deus Suficiente, o Adonai, Senhor e Mestre que possui o governo e domínio. E esses nomes eram usados somente para Deus verdadeiro, por isso ele é um nome específico de Deus. E um outro nome específico de Deus é o tetragrama, YHWH, outro nome específico usado no hebraico antigo.
E no período interbíblico eles perderam a pronúncia do nome de Deus. Nas ruas eles diziam Hassen, que significa o nome, e na sinagoga diziam Adonai, e para tratamento de pessoas era usado Adon ou Adoni. E a partir do século IX, os rabinos desenvolveram, para facilitar o aprendizado da língua hebraica, as vogais. As vogais são alguns sinais que eles colocam em torno das consoantes. Então os rabinos pegaram as vogais de Adonai e transportaram para o tetragrama, que representava o nome de Deus no hebraico antigo, e apareceu a palavra Yehová, que a partir de 1520 começaram a divulgar este nome que chegou na nossa língua como Jeová e ficou convencionado Jeová. Nada contra o nome, nós utilizamos sim o nome e cremos que Jeová era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e com algumas terminações, com esse nome e algumas terminações, vimos o Senhor fazer aliança de alguma forma com todo o seu povo, a congregação de Israel. Outro erro, eles negam a Trindade, dizem que a Trindade não existe e faz uso de 4 argumentos. Eles dizem que é uma doutrina pagã. Podemos refutar, porque todas as doutrinas bíblicas têm uma similar no paganismo. Como exemplo, o dilúvio de Noé, no paganismo, falam do dilúvio como um mito. Se existe os falsos, se existe o mito, é porque existe o real, o verdadeiro, o original. Eles dizem ainda que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Ora, a palavra Trindade é um termo técnico utilizado no 2º século da era cristã. Não existe na Bíblia as palavras também onisciente e teocracia, mas sabemos que Deus é onisciente, ninguém duvida disso. Israel teve na história um período de governo chamado teocrático, não é? Então não tem a necessidade de ter o nome Trindade, a palavra Trindade escrita, porque o conceito existe, está dentro do contexto bíblico. Alguém disse que Júpiter já existia muito antes de receber este nome. Então não tem problema algum, ainda que não tenha o nome, mas o conceito ele existe, né? Está dentro do contexto bíblico o termo Trindade, diferente da tríade usada no paganismo, que eram realmente 3. Aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade bíblica vem com outro conceito. Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus, é o Deus do cristianismo, religião cristã, não é? Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, porque o cristianismo é monoteísta, adora-se somente um Deus. A doutrina da Trindade é irracional, dizem eles. Vamos refutar. Nós só devemos crer no que é racional? Como explicar então o nascimento de Jesus vindo de uma virgem? A travessia do Mar Vermelho e Rio Jordão? Elias sendo levado ao céu num carro de fogo? Jonas sobrevivendo 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? Um machado flutuar nas águas? E incontáveis outros acontecimentos? Seria isto racional para quem prega, para quem tenta interpretar, tenta entender? Então, se nós formos pregar apenas aquilo que é racional, a Bíblia não serve para nós como estatuto. Eles dizem também que a doutrina da Trindade não é bíblica. Nós também vamos refutar isso. No hebraico temos único para unidade absoluta e único para unidade composta, Yahid para unidade composta e Ierad para unidade absoluta. Exemplo, um casal dizendo, façamos uma casa maior. Um casal são 2 pessoas. Comparar com Gênesis 1:26, lá está escrito, façamos o homem, e o sujeito oculto aqui é nós, está na primeira pessoa do plural. E vamos ver também, amados irmãos, a Trindade na criação do homem. O Pai. Vamos ver o Pai na criação do homem? Provérbios, o livro que nos ensina a sabedoria, no capítulo 8, do verso 22 ao 30, no versículo 22 está escrito assim, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Vamos ver aí o Filho na Trindade, a pessoa da Trindade aqui na criação do homem, em João 1:1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1, verso 1 e 2, também está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o Espírito Santo, Jó 33,4, lá está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, amados irmãos, como já disse, no paganismo existe a tríade, e no cristianismo existe a trindade com outro conceito. A trindade não quer dizer que um só Deus manifesta de três formas diferentes. Isso é unicismo. Nem que há três deuses, porque isso é idolatria, isso é politeísmo, né? Adorar três deuses. Mas sim, olha o que é a trindade. Um Deus existe em três pessoas iguais em seus atributos, e, no entanto, individuais e distintas no que se refere a seus ofícios, incumbências e ministérios. Eles não aceitam a divindade de Jesus e não o adoram. Alguns de seus argumentos em 1 Coríntios 11:3, lá está escrito assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos refutar. O homem não é superior à mulher, humanamente falando. É? Não é. Aqui diz que o homem é o cabeça da mulher. E o homem não é superior, humanamente falando, à mulher. Da mesma forma, Jesus está subordinado à obediência a Deus. É somente uma questão de hierarquia. Não é o fato de dizer que Jesus não é Deus. É, ao mesmo tempo, dizer que o homem é superior, humanamente falando, à mulher. Então, eles não têm fundamento bíblico aqui neste versículo para crer dessa forma. Em João 14:28, eles fazem uso do versículo que diz: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vamos refutar. Eles não entendem que Jesus tinha também a sua natureza carnal. Filipenses 2:6-8 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus esvaziou e assumiu a forma de servo. Então vamos ver que aqui o Pai era maior do que ele devido à sua obediência, devido a Jesus assumir a sua responsabilidade de verdadeiro homem, limitado em tempo e espaço, né? Então ele estava aqui realmente como servo, se esvaziando de Deus e assumindo a forma de servo. Em Colossenses 1,15 está escrito assim: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Eles dizem esse versículo falando que a criação é Jesus, ou seja, Jesus foi criado como primogênito. E nós vamos refutar também, porque a palavra primogênito, irmãos, nem sempre quer dizer o primeiro. No hebraico original, não necessariamente, mas pode significar lugar de primazia. Então não tem a necessidade de achar que primogênito só significa primeiro no hebraico original, né? Mas pode significar lugar de primazia. Veja algumas passagens bíblicas, por exemplo, em Êxodo 4:22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Jeremias 31:9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito.
É a mesma forma, irmãos, de nós entendermos a palavra manga, que tem vários sentidos. Manga fruta, manga de camisa, manga de eixo de caminhão e assim por diante. Tem vários significados. Então, lugar de primazia é justamente um dos significados da palavra primogênito. Porque de outra forma aqui Israel é que seria o primogênito do Senhor, Efraim que seria o primogênito do Senhor, ou seja, o primeiro. Então, isso não confere. Podemos também refutar da seguinte forma: eles são sempre contraditórios. Por exemplo, até 1954, as testemunhas de Jeová adoraram a Jesus. O seu próprio fundador adorava Jesus. E em Mateus 5,37, o que diz? Lá diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E Tiago 5,12 também diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E automaticamente eles pregam uma coisa para depois negá-la. Então eles deixaram de adorar a Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. Isso fica muito bem claro pelas Escrituras. Eles não creem que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Se você ler em 1 de João 5,20, lá está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 14, 8, 11, Jesus responde a Filipe, mas antes Filipe faz uma pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. No versículo 9, Jesus disse a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? No versículo 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E em João 20, 28, também o Tomé responde ao Senhor, após ver as marcas dos cravos nas mãos de Jesus e o seu lado lancetado, ele diz ao Senhor: Senhor meu e Deus meu. Veja que o veredito de Tomé afirmou a divindade de Jesus. Ele chama Jesus de Deus meu. Outro erro das testemunhas de Jeová é não aceitarem a pessoa do Espírito Santo e usam dos seguintes argumentos: como pode o Espírito Santo ser uma pessoa e alguém ser cheio dele? Amados irmãos, se nós formos ler lá em Lucas 22, 3, lá diz: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, porque ele era de uma terra chamada Queriote, que era um dos 12. Como Satanás entra numa pessoa e as pessoas não podem ser cheias do Espírito Santo? Fica aí a pergunta para eles. Porque Satanás é que entra em Judas, e Judas é uma pessoa tanto quanto Satanás que entra nele. E por que o Espírito Santo não pode entrar numa pessoa sendo pessoa? E outra questão é que para ser pessoa, irmãos, precisamos de 3 faculdades: intelecto, emoção e vontade. Deus é um ser pessoal, o Espírito Santo tem estas 3 faculdades. Você pode ver comigo em João 14, 26. Se você quiser fazer uso da Bíblia, pode abrir. Lá está escrito assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui você vai ver claramente o Espírito Santo ensinando, que é um atributo do intelecto, e para ser pessoa precisa desse atributo, e aqui nós vimos esse atributo na pessoa do Espírito Santo. Em João 16, 8 está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da injustiça e do juízo. O Espírito Santo está aqui convencendo, é um atributo de personalidade. Em Atos 5,3 está escrito: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
só se mente a uma pessoa. E aqui, Ananias mente ao Espírito Santo. E o Pedro chega a dizer que estava mentindo não ao homem, mas a Deus. E esta pessoa era Deus e não uma energia, como querem os testemunhas de Jeová. Pois Pedro disse a Ananias no versículo 4, olha, não mentiste aos homens, mas a Deus. Está vendo? Então o Espírito Santo é Deus e pessoa, porque não se mente a outra coisa, não se mente a uma energia, mas somente a uma pessoa. Em Efésios 4:30 está escrito: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aqui, irmãos, aparece claramente o Espírito Santo entristecendo, que é um atributo da emoção. Vimos aí a emoção, o intelecto. Vamos ver também a vontade do Espírito Santo. Em Romanos 8:26 está escrito: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos ver aqui o Espírito Santo intercedendo, é um atributo da vontade. Em Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo dizendo aqui, é uma pessoa, pode dizer alguma coisa, uma energia, não. Eles dizem que o Espírito Santo é uma energia de Deus, tem um Espírito como força viva de Deus. Como pode uma energia, então, amados, pairar por sobre as águas? Em Gênesis 1:2. Como pode uma energia de Deus ensinar, convencer, entristecer, ouvir uma mentira, testemunhar, interceder, dizer? É um paradoxo a toda mente sensata, não é mesmo? Outros textos adulterados pelas testemunhas de Jeová está escrito lá em Gênesis 1:2, que eles têm justamente o Espírito como força viva de Deus. E lá nós já concluímos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e também Deus, a terceira pessoa da Trindade. Lá diz que o Espírito Santo pairou por sobre as águas. E na versão deles, que a força viva de Deus pairou, por sobre as águas. E João 1:1, na sua Bíblia adulterada, diz que o verbo ou a palavra era um Deus. Um Deus. Eu pergunto para os irmãos, existe deuses no cristianismo? Não existe. O cristianismo é uma religião monoteísta, uma religião de um Deus somente. E, para encerrar, vamos ler em Hebreus capítulo 1, verso 6. Aqui eles trocam as palavras adorar por prestar homenagem. Estas são as palavras bíblicas verdadeiras. Observe comigo o versículo 6 do capítulo 1. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Versículo 8. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Enquanto isso, as Escrituras dizem, em João 14:6, Jesus responde a Tomé, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. 1 de João 5:12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus aqui aparece como eu sou, que se apresentou a Moisés, o Deus Todo-Poderoso, lá no Antigo Testamento. Então Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade Divina e o Deus que foi visto pelos homens, porque Deus, na sua glória, não podia ser visto por homem algum, e Deus, em Jesus, se faz carne e habita entre nós. Amados irmãos, que esse estudo possa ter esclarecido e clareado muito a sua mente, e que você possa ter sempre esse interesse de combater muitas heresias e ajudar a muitos quanto a estas questões que muitas vezes têm sido engodo, engano e até algo satânico para que as pessoas não adorem a Jesus
sendo Ele digno de todo o louvor e toda adoração, e até mesmo sobre os seus pés estaremos dobrando os nossos joelhos, todos os homens naquele dia. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.